Olá, aqui é a professora Silvia Ferreira e hoje eu vou conversar com vocês sobre como criar vistas internas para o nosso projeto, como criar as câmeras que vão gerar as vistas 3D, como posicioná-las e configurá-las. Normalmente, essas câmeras são posicionadas em uma planta, certo? Nós vamos trabalhar com o pavimento tipo do nosso prédio, da planta humanizada, que é o primeiro pavimento. Nós vamos posicionar 3 câmeras, certo? Vamos controlar a altura de visualização do observador, ou seja, será como se essa câmera estivesse em um tripé. Nós vamos regular a altura desse tripé, depois vamos controlar a abertura da lente, certo? O ângulo de abertura de visualização da lente dessa câmera, para que nós possamos enxergar da maneira mais próxima do real todos os móveis e elementos internos do nosso ambiente, certo? E vamos controlar também a distância, a posição correta, para que essa câmera não provoque distorções de visualização dos objetos, ou seja, para que nenhum móvel pareça maior ou menor do que ele realmente é, certo? Para que o ambiente não tenha uma profundidade exagerada na sua visualização, ou seja, vamos trabalhar de forma que as nossas vistas 3D fiquem o mais próxima do real possível, certo? Na aula seguinte, nós vamos aprender como renderizar estas vistas, ou seja, como transformá-las em um produto real, um produto final, bem realista para você poder mostrar para o seu cliente, certo? Então, vamos começar trabalhando aqui na nossa planta do primeiro pavimento. Nós vamos posicionar as nossas câmeras em 3 pontos. A primeira delas estará aqui entre a mesa da sala de jantar e a parede da cozinha, certo? Eu vou posicionar a primeira câmera aqui neste ponto e ela ficará voltada para a sala de estar TV, certo? A nossa visualização será então de todas as duas salas juntas, primeiro a sala de jantar e depois a sala de TV. A segunda câmera será posicionada entre as portas da suíte com o banheiro, ou seja, neste pequeno hall. Ela também ficará voltada para a sala de jantar e TV, porém de uma forma mais diagonal, teremos uma vista inclinada das duas salas, certo? A terceira câmera será posicionada na sala de estar TV, bem aqui próxima da nossa TV, voltada para o jantar e TV, ou seja, teremos uma visão oposta das duas salas, certo? O comando câmera pode ser acessado de duas maneiras. Aqui na barra de menus, o desenho da casa, veja, se você clicar, aparece aqui vista 3D padrão e acessando aqui na seta ao lado, aparece aqui vista 3D padrão, câmera e percurso virtual. A segunda forma de acessar o comando câmera é aqui através da barra de menus vista, certo? Criar vista 3D. Da mesma forma aparecem os 3 itens. A vista 3D padrão corresponde a uma vista geral do seu modelo. Normalmente ela é utilizada para vistas 3D externas, certo? A câmera é o comando que nós vamos utilizar para criar as vistas internas do nosso modelo, certo? E o percurso virtual, que corresponde ao conhecido walkthrough, ele corresponde também a um passeio virtual. Você vai caminhar virtualmente pelo seu 3D, certo? Nós vamos utilizar então a ferramenta câmera. Clique para selecionar e perceba que a câmera aparece aqui amarrada ao meu cursor para que eu possa posicioná-la então na planta, certo? Antes de indicar a primeira posição da câmera, vamos verificar o seguinte. Aqui na barra de opções, nós temos perspectiva, escala, deslocamento e primeiro pavimento. O item perspectiva habilitado indica que o Revit vai criar uma câmera com profundidade de perspectiva, ou seja, se estiver desabilitado esse item, ele vai gerar simplesmente uma vista 2D, como se fosse uma elevação ou um corte. Então, mantenha habilitado o item perspectiva. A escala nós vamos manter na escala 1 para 100, certo? E esse deslocamento? O deslocamento se refere à altura do olho do nosso observador, ou seja, a altura do nosso tripé, onde vai estar a câmera. Nós vamos regular esta altura, certo?
O terceiro item que corresponde ao pavimento onde nós vamos trabalhar, ou seja, nós estamos na planta do nosso primeiro pavimento, que também corresponde ao apartamento tipo deste projeto, ok? Ainda com a câmera presa ao cursor, veja aqui na base inferior esquerda da sua tela que o Revit diz: clique para colocar a posição do olho na localização do cursor. Ou seja, eu vou localizar a câmera com um clique, certo? Vamos imaginar que o nosso observador entrou no apartamento e vai em direção ao banheiro, certo? No entanto, ele vai parar aqui próximo da mesa de jantar e olhar para a sala de TV, certo? Vamos localizar a nossa câmera neste ponto com um clique. Em seguida, eu vou aumentar a visualização do nosso zoom da tela através do scroll no mouse, certo? Ainda dentro do comando, eu vou arrastar o scroll no mouse para aumentar a minha visualização. Agora, vou arrastar o cursor para a direita na direção em que teremos a nossa vista, certo? E vou dar um clique. Perceba que agora ele entrou na nossa vista, ou seja, ele está na vista 3D. Não se assuste, ainda não aparece nada, pois não configuramos o final da nossa visualização, ok? Perceba aqui no navegador de projetos que o Revit já criou aqui uma vista 3D1, certo? Ele já deu um nome para essa vista. Com a vista ainda ativada em azul, quando as linhas da faixa da vista estão em azul e esses círculos também em azul estão aparentes, a nossa vista está ativada, certo? Vamos entrar na planta do primeiro pavimento novamente, certo? E perceber que o Revit criou um foco aqui para a nossa vista, certo? E com este círculo que aparece aqui na frente, nós vamos arrastar para abrir a lente da nossa câmera à direita. Arraste o cursor à direita, além da nossa parede, certo? Você pode soltar a câmera agora, ok? E vamos fazer um teste de visualização. Entre aqui na vista 3D1, certo? E perceba que o Revit já mostra os elementos internos da nossa sala, certo? Nós vamos ampliar a visão da nossa lente. Como? Selecione a faixa da vista da câmera, certo? E arraste os grips laterais, superior, certo? E inferior da lente, certo? Nós estamos abrindo o ângulo de visão da nossa lente. Veja, é muito simples na verdade, ok? Entretanto, você pode perceber que há algumas distorções de visualização. Alguns móveis estão muito longos, a nossa sala também está muito longa. Então, o que nós precisaremos fazer? Nós vamos afastar um pouco mais a nossa câmera dos pontos desejados, certo? Vamos alterar o nosso zoom através do ZE no teclado, certo? Vou aproximar um pouco mais essa visualização, certo? Perceba que a largura do montante da janela, o comprimento total do móvel aqui ao lado da mesa, está tudo distorcido, certo? Vamos manter esta vista para ajustarmos isto em outra vista e compararmos a diferença, ok? Vamos entrar novamente no primeiro pavimento, certo? Vamos chamar aqui a vista 3D, câmera, ok? E agora vamos posicionar a nossa câmera bem aqui na nossa geladeira, dentro da cozinha, ok? Dê um clique, certo? Você pode estar achando estranho, mas é isso mesmo, nós estamos afastando a câmera um pouco mais da nossa sala de estar e jantar, ok? Novamente, com o cursor para a direita, abra um pouquinho a visualização e dê um clique, certo? Para indicar o ponto do foco, ok? A nossa vista 3D foi criada e aparece aqui no navegador de projetos como vista 3D2, certo? Ela está ativada, pois está em azul. Vamos voltar aqui ao primeiro pavimento e agora vamos abrir o ângulo de visão da nossa lente. Selecione o círculo azul e arraste com o cursor para a direita, além da parede da TV, certo? E pode soltar. Agora vamos entrar novamente aqui na vista 3D2, ok? E veja que aparece
armário de cozinha, o topo da nossa geladeira, a porta da cozinha. Nós vamos esconder todos estes elementos. É um truque, na verdade. Então, com o scroll, eu vou afastar um pouco aqui o nosso zoom, certo? Vou abrir um pouco mais a nossa vista 3D 2, ok. Vou selecionar os elementos da cozinha com o botão esquerdo do mouse, certo? E com o Ctrl eu seleciono vários elementos ao mesmo tempo, certo? A geladeira, a porta, a alvenaria frontal, a alvenaria lateral, a outra porta lateral e também a alvenaria lateral, certo? Agora com HH eu vou esconder os elementos da cozinha, certo? E vou reduzir um pouco mais a visualização da nossa câmera, ou seja, nós aproximamos a visualização afastando a câmera, inversamente proporcional, na verdade, certo? Agora, com um duplo clique fora da vista, você desativa a vista 3D, certo? Agora, se você observar aqui a largura deste batente e voltar na vista 3D1, perceba a diferença. Quando nós afastamos a câmera dos objetos que desejamos mostrar, os elementos ficam mais proporcionais dentro da vista 3D, a perspectiva fica mais real, os elementos ficam menos distorcidos, ok? Então, agora nós vamos eliminar a vista que ficou distorcida e manter a vista que ficou mais proporcional, certo? Vamos manter essa vista 3D2, porém nós vamos renomeá-la, certo? Primeiro vamos eliminar a vista 3D1, selecionando e no teclado simplesmente Delete, ok? Agora selecione a vista 3D2 com o botão esquerdo do mouse e você pode tanto renomeá-la aqui na aba de propriedades, certo? O nome da vista 3D2, você pode selecionar aqui e renomear, ou com o botão direito do mouse entrar em renomear, certo? Vamos dar a ela o nome de vista 3D01 e ok. Agora vamos aplicar o ocultar elementos na vista, certo? E agora eu vou melhorar aqui a visualização da nossa perspectiva para nível alto e realista, certo? Temos aqui a nossa primeira vista 3D01. Um outro ponto a observar. Aqui na aba de propriedade também existem outras configurações da câmera, como por exemplo, a altura do olho do nosso observador. Eu vou aumentar um pouco aqui a nossa aba de propriedades, que é a elevação do olho, certo? Agora, por que 5,55 m? Veja, nós estamos trabalhando no primeiro pavimento, certo? Que está a 3,80 m do nosso nível 00. Vamos entrar aqui no corte 1 para verificar. Assim, 3,80 m mais 1,75 m da altura do olho do observador, nós temos aqui a elevação total, certo? Assim, a altura do olho do observador, a elevação do olho estará sempre referenciada em relação ao nível 00 do projeto, certo? O mesmo acontece com a elevação do alvo. Este alvo também pode ser alterado. Veja, se eu entrar aqui em elevação do olho e alterar a medida para 5,70 m, o nosso observador passará a olhar para dentro da nossa vista 3D de cima para baixo, certo? Vamos manter a nossa altura de 5,55 m, certo? E agora nós vamos posicionar mais duas câmeras dentro do nosso projeto. Portanto, volte para a planta do primeiro pavimento, certo? Vamos ampliar aqui a nossa visão da planta. Em seguida, em Vista, Criar Vista 3D, Câmera. Vamos posicionar a nossa câmera aqui próximo do hall do dormitório e do banheiro, certo? De forma que nós vamos enxergar, nós vamos visualizar a mesa de jantar e aqui o cantinho da sala de estar TV, certo? Portanto, eu vou posicionar a câmera aqui neste ponto, um pouco abaixo do alinhamento da parede do dormitório, certo? E vou girar o meu cursor em direção à mesa de jantar, certo?
Vamos abrir um pouco mais a visualização e dar um clique para fixar o foco da nossa câmera. Entramos na vista 3D, ok? Vamos já renomear a nossa vista para 3D02. Selecione o nome da vista, clique com o botão direito do mouse e entre em renomear para a vista 3D02. Veja que a nossa vista não está mais ativada, certo? Clique na linha da faixa da vista, certo? A linha de corte da vista para ativá-la e volte para o primeiro pavimento, certo? Agora, com a vista da câmera ativada, através do círculo, vamos arrastar a visão da nossa câmera de forma que nós vamos abrir a lente da nossa câmera, certo? Vamos voltar aqui para a vista 3D02. Veja que agora já aparecem os elementos da nossa sala de estar e jantar, certo? Vamos ampliar a nossa vista através dos gripes, ok? Agora vamos, através do Z e no teclado, alterar o zoom da imagem na nossa tela, certo? Nesta vista, eu gostaria de olhar para a mesa de jantar um pouco mais de cima, ou seja, com o olho do observador de cima para baixo, certo? Então, eu vou entrar aqui na aba de propriedades, câmera, elevação do olho. Vamos aumentar apenas 5 centímetros, vamos deixar com 5,60 a visualização, certo? Agora, eu ajusto novamente a abertura da minha câmera, certo? Vamos aproximar aqui a faixa de corte da nossa vista, ok? E ampliar o zoom na nossa tela, digitando Z e no teclado, ok? Vamos entrar aqui em perspectiva, nível de visualização alto e realista, certo? Pronto, nós temos aqui a segunda vista 3D da nossa sala de estar e jantar. Vamos fazer a nossa terceira câmera, certo? Vamos entrar novamente no primeiro pavimento e vamos posicionar a nossa terceira câmera aqui sobre a bancada, sobre o móvel da TV, certo? Entre em vista, vista 3D, câmera. Posicione a sua câmera aqui sobre a bancada da área da TV, certo? Veja que eu não estou alterando em nenhum momento os itens da barra de opções de perspectiva, deslocamento e primeiro pavimento. Ele está mantendo as últimas configurações que eu utilizei, ok? Vamos soltar aqui sobre o móvel da TV a nossa câmera, certo? Vamos direcionar o cursor em direção ao sofá e à mesa de jantar, dar um segundo clique, ok? Entramos na nossa vista 3D, agora vamos indicar para ela a profundidade. Antes eu vou renomear esta vista para 3D03, certo? Seleciono a vista com um clique, com o botão direito do mouse entro em renomear, vista 3D03. E ok. Agora eu preciso ativar novamente a minha vista, certo? Selecione a faixa de corte da vista. Em seguida, vamos para o primeiro pavimento para arrastar o círculo azul da câmera, certo? E abrir a visualização da lente da nossa câmera, além da sala de jantar. Vamos até a porta de entrada do apartamento. Ok? Vamos entrar aqui na nossa vista 3D e agora fazer os ajustes de visualização, certo? Vamos abrir aqui através dos gripes a visualização da nossa terceira perspectiva da sala de estar e jantar do apartamento, ok? Digitando ZE no teclado, aumente o zoom na sua tela, ok? Veja que os elementos estão um pouco distorcidos, principalmente o nosso vaso, certo? Vamos voltar aqui no nosso primeiro pavimento, selecione a vista para ativar, entre no primeiro pavimento, certo? Vamos afastar um pouco a nossa câmera para trás, certo? Vamos afastar também o ponto do nosso foco. Lembre-se, quanto mais a câmera e o foco estiverem afastados dos objetos, mais proporcionais eles ficarão na nossa vista 3D, certo? Vamos voltar aqui para a nossa vista 3D, ok? Eu vou mudar também um pouco a posição da nossa câmera em relação ao vaso. Vou voltar aqui na nossa vista 3D,
e vou reduzir aqui a visualização, certo? Veja que agora o vaso está um pouco mais proporcional. Vou abrir um pouco mais aqui para a esquerda, ok? Aumentar o zoom na nossa tela, certo? Em seguida, vamos aumentar o nível de visualização da nossa perspectiva para alto, certo? E para realista. Ok, temos aqui a nossa terceira vista 3D da sala de estar e jantar. Fiquem conosco, até a próxima aula.